conosco, Senhor. Ministra sobre nós a Tua palavra, para que possamos compreender e entender qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Não nos deixe sair daqui confundidos, ó Pai, mas alcançados e confrontados, edificados na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos, amém, queridos, glória a Deus. Nós estamos aqui neste domingo 20 de outubro, agora aqui na nossa Paz Church em Caraguatatuba, nesse culto de celebração para adorar ao Senhor. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá no livro de Pedro, capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Pedro, capítulo de número 5. Aleluia. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. O Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração nesses últimos dias sobre um mal, algo que tem, podemos dizer assim, atormentado pelo menos 80% da população do mundo. Hoje nós vivemos um tempo, um período, inclusive cientistas, psicólogos, psiquiatras, estudos científicos comprovam que a depressão, ela alcançou na nossa época, nesse nosso tempo, pelo menos 1,4 bilhões de pessoas no planeta. Ou seja, uma grande parcela da população tem sofrido com depressão. Inclusive alguns testificam e atestam que a depressão é o mal do século. Mas existe algo, preste atenção, eu posso dizer para você, parece que é mais sutil, parece que é menos grave, parece que é menos crítico, mas tem atingido muito mais pessoas. E eu considero, eu não tenho base científica para isso, mas eu considero isso uma opinião pessoal, que é um mal pior do que a depressão. E esse mal chama-se ansiedade. Repita comigo assim: ansiedade. Queridos, todo o crescimento, toda a evolução da nossa tecnologia, da nossa época, do nosso tempo, desenvolveu na mente do ser humano algo que, infelizmente, a maioria de nós, a maioria dos seres humanos, não está conseguindo lidar com esse problema na mente, com esse problema na emoção, que é o problema da ansiedade. Você pode perceber que hoje é impossível, ou praticamente impossível, você encontrar uma pessoa, um ser humano normal, que consiga ficar 30 minutos parado sem fazer nada. Você consegue encontrar alguém assim? Um ser humano que fica assim, que senta 5, 6 horas da tarde, talvez ali no final do seu expediente, senta, relaxa, respira e desfruta desse descanso. É difícil você encontrar. Até quando estamos dormindo, nós não conseguimos mais ter sossego. Perceba que transtornos do sono, transtornos mentais que afetam o sono dos seres humanos, da humanidade, têm assolado milhões e bilhões de pessoas. Antigamente era muito comum uma pessoa dormir 8, 10 horas por dia. Era ou não era? Hoje, aquele que consegue dormir 5 horas por dia se considera uma pessoa feliz. E até essas 5 horas por dia, 6 horas por dia, que dorme, ainda assim, em muitos casos, em muitas circunstâncias, é um sono atormentado, é um sono problemático, é um sono agitado. Quantos e quantos não sofrem com distúrbios do sono? E por quê? Por causa de um mal chamado ansiedade, por causa de um problema gravíssimo chamado ansiedade. Preste atenção, queridos, olha aqui para o pastor, para você entender. Existe um transtorno, existe um problema emocional, um problema psicológico, um problema psíquico na mente do ser humano,
que é a aceleração, síndrome do pensamento acelerado. Preste atenção, síndrome do pensamento acelerado. É tanta tecnologia, é tanto celular, é tanta informação, é tanta coisa na mente do ser humano que a nossa mente está como? Sempre. Você às vezes até senta, você às vezes até para o corpo para descansar, mas como é que a mente está? Sempre acelerada. Dificilmente você encontra nos dias atuais, por exemplo, um homem, uma mulher sentar de frente com uma árvore e essa pessoa começa a admirar as flores. Dificilmente hoje você encontra uma pessoa que senta na beira do mar, na beira da praia, olha para aquele oceano e fica admirando as ondas, porque o ser humano, a mente do ser humano não está conseguindo parar. A ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado, a mente do homem se encontra tão acelerada que as pessoas estão com a mente sempre longe. Por quê? Porque a sociedade mudou, a tecnologia entrou na mente da sociedade, não tem como mais evitar, a industrialização tomou conta do nosso tempo, as coisas mudaram e nós precisamos nos adaptar com essas mudanças. A nossa mente precisa se adaptar. Por quê? O nosso corpo não está resistindo. Por que cada dia mais pessoas morrem tão cedo? Por que cada dia mais você encontra pessoas com problemas emocionais, com distúrbios de mente? Cada dia mais você encontra pessoas desequilibradas em alguma área da sua emoção, em alguma área da sua vida, exatamente por causa da ansiedade. E é sobre isso, preste atenção, olha aqui para o pastor, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje e nos próximos 2 domingos. Nós estaremos aqui aprendendo e sendo ministrados pelo Espírito Santo uma série sobre ansiedade. Como combater este mal, este sentimento, este pensamento que tem destruído a nossa mente. Você consegue entender isso? Então você guarde isso no seu coração. Aqui no livro de Pedro, capítulo 5, versículo 5 em diante, diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar, ao qual resista firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Olha aqui, pastor querido, se preste atenção. Quem é o dono do tempo? Quem é o dono da eternidade? Quem conhece o tempo e a eternidade? Jesus, o nosso Deus. Deus, Ele conhece tudo, pois Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E como conhecedor de tudo, há milhares de anos atrás, aproximadamente 1930, 1940 anos atrás, usou através do Espírito Santo a vida do apóstolo Pedro, como em muitas outras circunstâncias do próprio Jesus, para nos ensinar sobre a ansiedade. Veja bem, preste atenção, aqui o apóstolo Pedro diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, humilhai-vos
perante a poderosa mão de Deus, lançando sobre ele as vossas ansiedades. Preste atenção para que você consiga entender qual o sentido dessa palavra. Porque muitas vezes nós até fomos ensinados assim, ou pensamos assim: quando você tiver um problema, quando você tiver uma dificuldade, quando você tiver uma complicação na sua vida, lance a sua ansiedade ao Senhor, lance sobre Ele todas as vossas ansiedades. Jesus inclusive fala isso: se você está cansado, sobrecarregado, venha a mim, porque eu te aliviarei. Vinde a mim todos vós que se encontrais cansados e sobrecarregados. Aí o que é que as pessoas pensam? Eu vou entregar a minha ansiedade, ou seja, o meu problema, eu vou entregar nas mãos do Senhor. Mas o que muitos pensam e o que muitos desejam é que vão entregar o problema, vão entregar a ansiedade para que Deus resolva o problema que ele está passando. Preste atenção. Eu estou, talvez um exemplo, eu estou enfrentando uma dificuldade na minha vida familiar. Eu estou passando por uma situação difícil, eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma crise. E aí a palavra de Deus ensina que o quê? Que eu devo entregar as minhas ansiedades ao Senhor, lançando sobre Ele as minhas ansiedades. Aí eu dobro meu joelho e falo: Senhor, olha, eu estou entregando nas Tuas mãos essa situação, eu estou entregando nas Tuas mãos esta crise, eu estou entregando nas Tuas mãos esse problema, porque eu quero que ele seja resolvido. Só que no término da oração, no término daquela entrega, o que é que a pessoa faz? Glória a Deus, agora Deus já resolveu. Passou uma hora, Deus não resolveu, ela começa a pensar no problema de novo. Ela acha que entregar a ansiedade é a solução automática do problema. O que Deus está usando, o que o Espírito Santo está usando na vida do apóstolo Pedro aqui, é para entregar a ansiedade e não resolver o problema. Você consegue entender? O problema que precisa inicialmente ser resolvido é o problema que está onde? Dentro do nosso coração. Toda e qualquer ansiedade, preste atenção. Pastor, o que é ansiedade? Repita comigo: ansiedade é sofrer antecipadamente por algo que ainda vai acontecer. Então, o que é ansiedade? É quando eu sofro, eu me preocupo, eu me angustio, eu me aflijo, eu me desespero por algo que ainda vai acontecer. Eu começo a ficar ansioso, a minha mente começa aceleradamente, começa a se preocupar, começa a lançar alguns pensamentos, começa a lançar alguns problemas, começa a lançar algumas aflições. E aí o que eu faço? Eu começo a me preocupar e pela preocupação, pelo desespero, pelo medo que aquilo dê errado, pelo medo que eu perca aquela situação, o que eu faço? Eu tomo alguma atitude precipitadamente. Eu estou, talvez, sonhando e desejando em comprar um terreno, uma casa, ou eu quero casar, ou eu quero comprar uma roupa nova. Um exemplo, eu estou sonhando em comprar uma roupa nova, eu preciso comprar um terno. E aí, eu preciso comprar um terno para o dia 30 agora, daqui a 10 dias. Só que eu não tenho dinheiro hoje para me comprar um terno. Presta atenção, um exemplo. Eu não tenho dinheiro para comprar um terno, mas dia 30 eu tenho um casamento, eu tenho uma cerimônia e eu preciso daquele terno. Só que o meu dinheiro, o meu pagamento só vai cair no dia 29, um dia antes de eu comprar, um dia antes do evento, um dia antes do dia que eu preciso do terno. Hoje é dia 20. Faltam quantos dias para me comprar o terno? 9 dias. Eu recebo dia 29, faltam 9 dias. O que é ansiedade? Preste atenção. O que muitos sofrem e não combatem isso, e não lutam contra isso. Hoje é dia 20. Aí hoje eu fui, domingo eu passei no shopping e eu vi o terno, que era o terno que eu queria. E é o terno lindo, do jeito que eu queria, o terno dos meus sonhos, com fios de ouro, maravilhoso.
estava em liquidação por R$599. Uau, que terno barato, hein? Amém, queridos? Aí eu olho para aquele terno, mas eu não tenho dinheiro, porque só vou ter os R$599 dia 29. E eu volto para casa triste. E aí eu volto para casa preocupado. Aí a minha mente começa a ficar acelerada, pensando no terno que eu tenho que comprar para o dia 30. E aí a mente começa: vai acabar na loja. O terno que você quer vai acabar. O terno que você quer vai perder a promoção. Mas se eu não comprar logo esse terno, o que vai acontecer? Eu vou chegar no dia 30 e eu não vou ter o terno. E eu preciso do terno para a minha cerimônia. E aí no dia 21, eu já acordo triste. Triste porque eu quero o terno, mas eu não tenho dinheiro para comprar o terno. E aí, como eu estou triste, como eu estou angustiado, o meu coração já está ali abatido, aí eu já fico nervoso, aí eu já fico agitado, porque faltam ainda 9 dias, 8 dias para me comprar o terno. E aí eu fico pensando no terno. Vocês estão conseguindo entender, queridos? E eu fico pensando naquele terno, e eu vou perder o terno. E aí um vendedor, que é muito bom vendedor, ainda manda mensagem para mim: ó, só tem mais um no estoque. Aí eu fico desesperado, mas eu vou perder meu terno, e agora? O que será de mim se eu perder esse terno? E o coração sofre. E veja bem qual é o problema da ansiedade. Preste atenção. Em 9 dias, preste atenção, em 9 dias você poderia ter focado em muitas outras coisas da sua vida. Você poderia ter resolvido outros problemas. Você poderia ter feito outras situações. Você poderia ter fluído na sua comunhão com Deus, no seu TSD. Você poderia ter feito várias coisas, mas você passa 9 dias preocupados. Alguns conseguem até sofrer, porque apesar de ansiosos, são controlados. Apesar de ansiosos, têm sobre si o fruto do domínio próprio e se seguram até o dia 29, mas sofrendo. Mas o problema é que pouquíssimos conseguem se segurar. E aí, o que é que muitos, inclusive muitos de nós já fizemos isso. O que é que muitos de nós fazemos? No dia 22, porque dia 20 sofreu, mas ainda vai. Dia 21 já estava no pico do nervoso, já estava desesperado, angustiado. Dia 22, o que é que a pessoa faz? Ô irmã, sabe o que é aqui? Dia 30 mais acabou de. Você não tem aí R$600 para me emprestar? Ah, não tem. Posso passar para você? Preste atenção. É só uma ilustração, tá, queridos? Primeira característica do ansioso, preste atenção. Primeira ação errada do ansioso. Primeiro preço que o ansioso paga: passa por situações que não precisava passar. Preste atenção. Passa por situações que não precisava passar. Situações que eu posso dizer para você, em alguns casos, humilhações. Aí a irmã vai chegar assim para mim, que toda vez que você pede, preste atenção, estou dando um exemplo, tá, queridos? Preste atenção. Todas as vezes que você pede algo emprestado para alguém, ou você se coloca numa situação dependente e precisando de alguém, você dá a autoridade, a legalidade para aquela pessoa fazer o quê? Se eu pedir para você R$600, um exemplo emprestado, o que é que você vai falar? Para quê? Por quê? Em muitos casos, quando eu te pedir esse valor emprestado, o que é que você vai fazer? Você vai sentir no direito de me dar lição de moral. Você consegue entender isso? A ansiedade já me levou à primeira consequência. Você entende que quando nós controlamos a nossa ansiedade, nós nos livramos de algumas consequências? Aí vamos supor que essa pessoa que você pediu, olha, eu não tenho aqui para te emprestar. Aí vai dar aquela lição de moral, que normalmente acontece isso. Aí você fala: não deu certo. Já sei! Tive uma ideia. Entrei aqui no meu aplicativo online,
Itaú Bankline, e tem aqui R$650. Vou pegar 50, porque assim, o ansioso ele sempre faz isso, presta atenção. O ansioso precisa de 600, mas aí o banco libera para ele 650. Ele fala assim: eu vou pegar 50, pelo menos aproveitar e deu shopping e já gasto R$50 de lanche. Essa não é que o ansioso faz. Porque todo ansioso, presta atenção, todo ser humano, toda mulher, todo homem descontrolado financeiramente falando, ele é descontrolado porque ele é ansioso. Aí ele fala: o banco vai me emprestar. Uau, R$650. Eu já peguei empréstimo bancário. Alguém que já pegou empréstimo bancário? Se você pegar num banco, num empréstimo pessoal, normal, sem ser consignado, se você pegar R$650 no banco, quanto que você vai pagar de juros? Quem sabe mais ou menos? Quanto? 1.200. Vamos dizer que o banco está numa taxa maravilhosa aquele dia e você vai pagar em, deixa eu ver, 12 suaves prestações de R$110. R$1.100. Uau! O importante é que eu estou com terno. Você consegue entender isso? Cara, por causa de 7 dias. Você entende isso? 7 dias fez com que a pessoa, queridos, preste atenção, eu estou falando algo comum no nosso dia a dia, comum na nossa realidade, comum no nosso tempo. Pessoas, nós não conseguimos nos controlar, nós não conseguimos esperar. E aí, preste atenção, segunda consequência da ansiedade, estou falando desse exemplo, tá? Endividamento. Endividamento desnecessário. Homens e mulheres que estão endividados. Hoje nós vivemos uma realidade no Brasil onde 63 milhões, de acordo com o Ciro Gomes, não sei se é verdade, 63 milhões de brasileiros estão com o nome no SPC e Serasa. Eu posso te garantir que desses 63 milhões, pelo menos 60 milhões poderiam ter evitado estar com a mão suja, se tivessem controlado as suas ansiedades. Toda ansiedade, toda atitude precipitada, toda atitude movida antecipadamente, antes da hora, gera consequências que em muitos casos são irreversíveis. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Quantas coisas na nossa vida poderiam ou poderão ser evitadas se nós controlarmos a nossa ansiedade? E eu estou falando, vejam bem, preste atenção, eu estou falando apenas dentro de uma ilustração de consequências físicas, sem contar das consequências emocionais, sem contar das consequências na alma, na mente da pessoa. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão emocionalmente falando perdidas. Por que você acha, por exemplo, que um homem hoje se casa 40 vezes, uma mulher se casa 50 vezes? Porque são pessoas que agem de acordo com a sua ansiedade. E toda atitude de ansiedade, preste atenção, toda atitude movida pela ansiedade é uma atitude movida sem a direção de Deus. Deus não age na ansiedade. Deus precisa que a ansiedade venha para que Ele age em nós. Você consegue entender? Toda vez que nós tomarmos uma atitude, toda vez que nós tomarmos uma decisão baseado nas nossas ansiedades, na nossa emoção, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: não preciso do Senhor, não preciso da tua direção, não preciso da tua mão, não preciso da tua voz, não preciso que o Senhor faça nada, eu sei o que estou fazendo. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim, pergunte para ele, não precisa responder, pergunte para ele assim: você sabe o que está fazendo? Queridos, preste atenção. Você sabe por que Deus tem encontrado dificuldade de se relacionar com o ser humano hoje?
Olha aqui, pastor, não baixa a cabeça não. Lapada para ouvir de cabeça erguida. É para o Espírito Santo nos ensinar. Você sabe por que Deus tem encontrado dificuldade de se relacionar com o ser humano nos nossos tempos? Porque Deus não tem encontrado concentração no coração e na mente das pessoas. Deus não tem encontrado tempo na mente das pessoas. Deus não tem encontrado espaço na mente das pessoas. E por que Deus não tem encontrado espaço? Porque o diabo tem conseguido usar estratégias fantásticas e poderosas que tem roubado a mente do ser humano de Deus. E a chave que rouba a mente do ser humano de Deus é a ansiedade, porque a ansiedade nos leva a consequências fatais. Um relacionamento precipitado gera consequência, uma compra precipitada gera consequência, uma palavra precipitada gera consequência, um passo precipitado gera consequência. Você consegue entender isso? E aí depois que você está diante de um balde de problemas, diante de uma bola de neve de problemas, como que você consegue ter mente para alcançar a Deus? A mente fica como? Por isso é tempo de respirar. Sabe aquela brincadeira que fala, o irmão Paulo gosta muito disso, né? Está nervoso, vai fazer o quê? Vai pescar. Você acha que tem alguma coisa a ver Deus ter escolhido alguns pescadores para serem seus apóstolos? Tem uma coisa que um pescador tem em comum, todo pescador tem em comum: ficar muito tempo parado sem fazer nada. Já percebeu? Quantas horas o senhor passa pescando, irmão Paulo? Quanto o senhor sabe pescar? O dia inteiro. 8 horas pescando. Seja sincero. Vamos lá, num dia muito bom, quantos peixes o senhor pesca? Quantos? Tá, 100 peixinhos assim, pequenininho, né? 100 varas que o senhor lança, pega 100 peixinhos, vamos lá. Em 8 horas, 100 peixes, me ajuda aí se você tem calculadora. Quantos peixes por minuto? Vamos numa pescaria normal, 50 peixes. A cada 15 minutos um peixe? A cada 10 minutos um peixe? Vamos lá. Se a cada 10 minutos você pescar um peixe, você fica 10 minutos como? É preciso algumas vezes parar. Preste atenção. Permita a sua mente a parar. Permita a sua mente descansar. A nossa mente precisa, olha aqui, pastor queridos, a nossa mente precisa de descanso. A nossa mente precisa de reposição. Não é assim com o nosso corpo. Você trabalha o dia inteiro, chega à noite, teu corpo descansa, não descansa? Quando você descansa o corpo, você não acorda com as energias renovadas. O corpo, quando você está se alimentando, não está renovando as suas forças. A mente também precisa. Sabe, você precisa parar a sua mente. Esses dias, acho que foi sexta-feira, o Cadu estava falando comigo no WhatsApp. E aí, pastor, a gente falou no WhatsApp. E aí ele falou assim, não foi, acho que foi ontem. Teve alguma coisa ontem à noite lá na igreja? Eu falei, irmão, ontem foi dia de folga. Sabe o que eu fiz? Queridos, eu comecei, sem mentira, sexta-feira. Acho que era 7 da noite. Da sexta-feira, tirando o período que eu dormi, lógico, eu descansei. Da sexta-feira às 7 da noite até sábado, ontem, 1 hora da manhã, eu acho que eu assisti uns 15 episódios da série que eu estou assistindo, não fiz nada. Desliguei minha mente, olhar para o celular, desliguei o celular, desliguei a mente da igreja, desliguei a mente dos clientes, não respondi ninguém, e fiquei lá, eu, a Bruna e as crianças. Hora assistia a série que eles queriam, hora assistia filme que eu queria, hora assistia. Gente, fiquei mais de 24 horas com o tempo de descanso de dormir, claro.
desligar. Posso dizer para você, acordei hoje com energia para mais 20 dias. Porque a mente precisa o quê? Descansar. Você consegue entender isso? Mas nós temos que decidir, nós temos que coordenar a nossa mente a parar. Nós temos que determinar que a nossa mente precisa parar. E como fazer isso? Agir. Está com dificuldade de ir? Não, está difícil, eu quero fazer. E aí começa a bater o nervoso. Aí o apóstolo Pedro diz: entrega a PM. Dobre os seus joelhos, ou sente num lugar, se tranque em outro lugar, sai no meio da rua, vá na beira da praia. Gente, nós moramos na beira da praia, nós temos a praia a 500 metros de distância. Vai na beira da praia, senta lá na areia. Não age, descansa a tua mente, deixa a tua mente descansar. Porque quando a sua mente descansa, quando você refreia a tua mente e vigia, você permite que o Espírito Santo de Deus venha. Amém, queridos? Se não fizermos assim, é uma besteira atrás da outra. E se torna um ciclo vicioso. Eu crio um problema aqui para resolver o problema dali. Quando eu resolvo o problema dali, esse daqui já se tornou 3 vezes pior. E aí eu tenho que criar outro problema. E a mente fica acelerada. E os problemas não param. E as lutas não param. O ativismo não para. É hora, é tempo de parar. Parar de falar, parar de pensar, parar de agir. Você consegue entender isso, amados? Quando você para e diz: Deus, está nas tuas mãos, eu quero. Mas se não for para ser, não vai ser. Eu vou ficar triste? Vou. Vou ficar decepcionado? Vou. Deus cumprirá a sua vontade. Você já percebeu? Preste atenção, que toda regra tem exceção, é claro, que todo bom atleta, não estou falando nem do atleta profissional, estou falando do atleta amador. Todo bom atleta, além de ter uma boa saúde física, a maioria deles tem uma boa saúde emocional e mental. Pode acontecer, claro que vai acontecer, mas o índice de atletas, estou falando de atletas, não estou falando dos profissionais que vivem naquela intensidade, tipo um jogador de futebol profissional, um lutador, um jogador de basquete, não, que vive em campeonato, não estou falando desse, estou falando daquele que faz esporte, que é atleta por esporte, por prazer, por hobby. Já percebeu que todo homem, por exemplo, que gosta de malhar, que caminha, que corre, ou que joga bola, ele emocionalmente falando, ele é mais tranquilo, mas só por quê? Porque quando ele está ali praticando a sua atividade física, sejam 2, 3 ou 4 vezes por semana, a sua mente está como? Relaxa. Você consegue entender isso? Igreja, tem momentos que nós precisamos respirar e deixar o Espírito Santo de Deus fluir. Mente cheia de nós, mente cheia de problemas, mente cheia de situações, é mente vazia do Espírito Santo. Começa a exercitar a tua mente nas coisas do Senhor. Amém, queridos? Passe mais tempo lendo a Bíblia e menos tempo pensando em problemas. Pastor, mas eu estou tão preocupado. É impressionante a nossa mente, como ela nos engana. Eu não tenho tempo nem de orar. É assim ou não é? Eu não tenho tempo nem de orar, de falar com Deus. Você tem tempo de orar, sim. Você tem tempo de meditar na palavra. É a tua mente que está te enganando. Você precisa dominar a sua mente e dizer: mente, eu vou parar.
Nesse momento, minha mente vai ser alcançada por Deus. Eu vou parar. Leia a Bíblia. Medite nas coisas do Senhor. Relaxe. Ah, mas eu preciso resolver. Você não vai resolver nada. Quem vai resolver é Deus. Deus vai criar ferramentas e elementos e situações para você resolver. Amém, queridos? Existem coisas que Deus quer resolver para nós. Existem outras que Deus quer nos ajudar a resolver. Existem outras que Deus não quer resolver. Simplesmente. Deus não quer que aconteça. Você consegue entender isso? Até quando nós não vamos entender isso? Existem coisas que Deus não quer que aconteçam em nossas vidas. Portanto, é preciso decidirmos agir conforme a vontade de Deus. Depositar aos pés do Senhor, lançar diante do Senhor a nossa ansiedade, não é a garantia da solução dos problemas, é a garantia da nossa saúde emocional, é a garantia da nossa mente saudável. E uma mente saudável, preste atenção, uma mente saudável, ela tem a capacidade de transformar o nosso corpo num corpo saudável. E uma mente com um corpo saudável, preste atenção, tem a capacidade de gerar que a nossa vida externa seja uma vida saudável. Os nossos relacionamentos são saudáveis, os nossos relacionamentos familiares se tornam saudáveis, os nossos relacionamentos na igreja se tornam saudáveis, os nossos relacionamentos profissionais se tornam saudáveis, a nossa vida no dia a dia se torna saudável. E quando todas as engrenagens da nossa vida estão saudáveis, qual é a consequência dessa saúde? A nossa vida espiritual começa. Preste atenção, o ambiente para a tua vida espiritual fluir é a tua vida emocional saudável, é a tua mente saudável. Quando a tua mente está saudável, quando o teu corpo está saudável, quando a tua vida de uma forma geral está saudável, estabilizada, a tua vida espiritual começa a fluir. Deus começa a transbordar, a presença do Espírito Santo começa a fluir dentro de você, e você começa a ser cheio dele. Amém, queridos? Uma mente atribulada não consegue ser cheia do Espírito Santo. Uma mente atormentada, uma mente ansiosa não consegue ser cheia do Espírito Santo. Perceba que quando nós estamos atormentados e atribulados, não conseguimos concentrar na nossa vida com Deus. E é isso que o diabo quer, tirar a nossa mente do propósito eterno que é Deus. Por isso, alinhe a tua mente, lançando diante do Senhor toda e qualquer ansiedade. Fica de pé em nome de Jesus. Sabe, queridos, quando decidirmos, quando tomarmos essa decisão